Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos dar seguimento aí à nossa disciplina, parte 2 do tema A Educação Religiosa entre os Judeus, dessa vez no tópico A Educação Judaica. Diz assim a nossa apostila: o menino judeu crescia vendo os objetos e o hábito dos seus pais, cujos significados espirituais que lhes eram ensinados por determinação do próprio Deus. Sabemos pela história e pela tradição judaica que ligada a cada sinagoga havia uma escola elementar e sua frequência ela era obrigatória. Então, um dos primeiros princípios da educação judaica, como nós trabalhamos na aula passada, na aula anterior, melhor dizendo, ali a educação primária era de responsabilidade única dos seus pais. Agora no tópico 2, na nossa parte 2 da nossa aula, nós conseguimos compreender que essa educação, ela vinha pela observação da prática e dos hábitos e dos objetos que o pai dessa criança possuía. Então o princípio básico da educação judaica era o exemplo. O pai não ensinava primeiramente por meio da leitura da palavra, mas o princípio basilar da educação judaica dentro do seu lar era o exemplo. Mas, Leandro, que objetos são esses? Bom, o judaísmo ele é repleto de objetos, né? Que manifestam ali a crença, a fé, a história daquele povo. Quando nós nos debruçamos, por exemplo, sobre a palavra de Deus, conseguimos encontrar vários elementos, né? Vários objetos como a menorá, o candelabro, as festividades como o sábado, como as 3 grandes festas que todo judeu tem por hábito subir a Jerusalém, como são a Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa de Pentecostes. Então os filhos observavam como os pais lidavam com esses objetos, que tipo de elementos tinham na sua casa. Trazendo para os dias atuais esses objetos que nós devemos ter dentro do nosso lar, para dar um bom testemunho e ofertar uma boa educação visual para as pessoas que nos cercam, esses objetos que norteiam a nossa vida, que estão sobre a nossa jurisdição, de fato glorificam a Deus ou não. Isso se manifesta de diversas formas, né? Por exemplo, aquilo que eu vejo na televisão, aquilo que eu vejo no meu celular, a forma como eu me comunico, a forma como eu me visto, como eu trato as outras pessoas. Então tudo isso é uma forma de eu educar a outra pessoa por meio das minhas ações, por meio das minhas atitudes, por meio dos meus exemplos. Jesus, em determinado momento da sua trajetória ministerial, ele vai dizer: olha, visualizem o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. É louvável o que eles falavam? Sim, mas era louvável o que essas pessoas faziam? Não. O ideal é atrelar o que você fala com aquilo que você faz. Porque Santo Agostinho vai dizer: pregue o evangelho, se for necessário, utilize as suas palavras. Então nós entendemos que o exemplo, ele não vem por aquilo que falo, mas por aquilo que faço. O exemplo não vem por aquilo que prego, por aquilo que ensino, mas sim pela forma pela qual eu me comporto frente às pessoas que estão ao meu redor. Não é? Palavras convencem, mas o exemplo tem o poder de carregar pessoas, de fazer com que as pessoas te sigam, de fazer com que as pessoas te respeitem. Por vezes as pessoas elas podem até não gostar da sua figura, daquilo que você representa, daquilo que você defende, do ideal que você tem como modelo de vida. Porém, elas são obrigadas a te respeitar porque o seu comportamento, o seu exemplo, né, a forma como você decidiu viver, elas não têm como te apontar, elas não têm como te acusar, porque não tem nada que possa fazer com que a sua credibilidade ela caia em descrédito frente à sociedade. Outro sim desse primeiro parágrafo explicado aqui para vocês, só que já na página de número 2, vai dizer que essa educação, né, ela seguia-se dentro de um princípio sinagogal, ou seja, as pessoas elas eram destinadas até as sinagogas, como diz aqui a apostila. Sabemos pela história e pela tradição judaica que ligada a cada sinagoga havia uma escola elementar, cuja frequência ela era obrigatória. Então, dentro de cada sinagoga existia a figura de uma escola.
É como se dentro de cada igreja existisse ali um departamento, não é isso? Um ministério, que tem por responsabilidade não o evangelismo, não a missão, não a obra de ação social, mas esse departamento é o departamento de ensino. É onde as pessoas se envolvem com o ensinamento bíblico, com o repassar ou compartilhar das informações necessárias para a estruturação da fé alheia. Então, dentro da sinagoga, existia o departamento de ensino, o departamento de escola bíblica dominical, assim como tem dentro das nossas igrejas. Só que dentro da sinagoga, a frequência a esses ensinos, elas eram obrigatórias, não era opcional, sabe? Ah, se tiver muito sol eu não vou porque está muito calor. Se tiver chovendo eu não vou porque está chovendo. Se tiver muito frio eu não vou porque está muito frio. Eu não vou porque eu estou cansado do trabalho. Eu não vou por conta disso ou por conta daquilo. Eu não vou porque é o meu aniversário. Não, dentro de um contexto judaico, a frequência aos estudos bíblicos aos sábados dentro da sinagoga era obrigatório. Se você não cumprisse esses pré-requisitos, você não podia, por exemplo, ter voz dentro da sinagoga. Você não poderia pregar dentro da sinagoga. Você não poderia manifestar a sua palavra frente às outras pessoas pelo simples fato de você não frequentar os estudos bíblicos ofertados pela sinagoga na época. Porque o entendimento de que quem não fica sentado para aprender não pode ficar de pé para ensinar era um princípio judaico muito vivo e muito ativo frente às demais pessoas que estavam formalizando ali aquele contexto sociocultural e religioso da época. Então, se as pessoas elas não sentavam para aprender, de forma alguma, elas tinham condições de ficar de pé para ensinar. Então, esse pressuposto da obrigatoriedade de sentar para aprender era algo muito notório dentro da fé judaica. Não é à toa, pessoal, que você vai dialogar com um judeu, ele compreende tudo da palavra de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que a eles foram concedidos oráculos de Deus. Não é à toa que o próprio Paulo vai dizer que eles são a raiz, o tronco. Nós, gentios, somos apenas um enxerto. Então, esse povo, ele tem por característica o ensinamento da palavra, que nos falta muito dentro dos nossos templos, né? Esse senso de obrigatoriedade. Eu cresci no evangelho entendendo que crente que não frequenta a escola bíblica dominical, ele não pode ser elevado ao ministério. E se possui o ministério e não frequenta a escola bíblica, ele precisa sentar. É como se ele estivesse cometendo ali um pecado, que precisa sentar e sofrer a disciplina para poder aprender e entender que o aprendizado ele é essencial na fé alheia. Sabe, eu tenho um entendimento de que se você não frequenta a escola bíblica dominical, você não é digno nem de limpar o banheiro da sua congregação. Porque senão você não vai ter sabedoria para lidar com tal ofício. Vai se sentir humilhado ou algo do gênero, entende? Então, assim, precisamos revogar um pouco essas ideias, né? Da obrigatoriedade da participação dos ensinos bíblicos. Hoje nós vivenciamos um tempo dentro da igreja que se tem eleição a corte no ensino bíblico. Se é dia dos pais, não tem EBD. Se é dia das mães, não tem EBD. Se é feriado nacional, não tem EBD. Não é isso? Vivemos um período que igrejas colocam ali férias da escola bíblica dominical. Entende? Então, qualquer tipo de feriado ou qualquer tipo de evento, cancela-se a escola bíblica dominical. Mas dificilmente cancela-se um culto à noite de semana, dificilmente cancela-se um culto de domingo à noite, dificilmente cancela-se uma conferência, um congresso, uma mini vigília ou uma vigília. Mas se tiver que ter um corte, esse corte vai ser sempre da escola bíblica dominical. E isso demonstra um pouco, né? A forma como a igreja tem se comportado nos últimos tempos. Uma igreja cujos ensinamentos ou a estruturação da sua fé está mais pautado no sensacionalismo, naquilo que se sente à flor da pele, do que naquilo que de fato se entende acerca da palavra daquele Deus que nós tanto insistimos em cultuar. Beleza? Sigamos aí no nosso tópico. O menino judeu começava a sua educação religiosa e moral aos 6 anos de idade. Então a educação judaica não era só uma educação religiosa, mas era uma educação moral,
tinha um princípio de moralidade, tinha um princípio de formatação de caráter, de conceder ao estudante, à criança, né, uma ética que iria fazer com que ela tivesse o seu caráter forjado. Estudava-se as leis, os profetas, a poesia, a história do seu povo, aprendia-se também os ritos e as cerimônias. Uma criança de 6 anos de idade, ela aprendia ali o Pentateuco, ela aprendia os profetas, ela aprendia os escritos e ela aprendia o contexto poético, né? Nós temos ali o Antigo Testamento dividido em lei, que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Logo em seguida nós temos os livros históricos, que é a história de Israel, que abarca ali o livro de Josué até o livro de Esther. Logo em seguida nós temos os livros poéticos, nós temos ali Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, não é isso? Temos essas literaturas. Logo em seguida nós temos os profetas maiores e os profetas menores, que vai ali de Isaías até o livro do profeta Malaquias. Uma criança de 6 anos de idade, ela debruçava-se sobre esses ensinamentos. Então, se você parar para debater com uma criança de 6 anos de idade judia, ela vai te ensinar de Gênesis a Malaquias, devido à relevância e à importância que se tem no ensinamento bíblico e a educação religiosa. E não tem como, né, pessoal? Você aprender a Bíblia, você ser formatado por meio da palavra de Deus logo nos seus primeiros anos de vida e ser uma pessoa imoral e antiética. É claro que existem pessoas que são, mas a proporção de pessoas que são indignas conhecedoras da palavra é muito menor, bem menor, quase inexistente. Beleza? A educação segue, porque olha o que a apostila diz. Dos 10 aos 15 anos de idade, ele complementava a sua educação religiosa, estudando as interpretações orais da lei e as tradições dos anciãos. Aqui, pessoal, eles aprendiam a Torá oral, tá? Que era a lei oral. Eles já conheciam todo o Antigo Testamento. Mas agora, eles iriam complementar com a lei oral. O que era a lei oral? Eram os 10 mandamentos, né? Aqueles 10 que Moisés desce lá do monte, prescritos com o dedo de Deus, registrados nas 2 tábuas, mais os 613 preceitos da lei, que eram as interpretações dos 10 mandamentos. Então, de 10 a 15 anos de idade, ele interpretava os 10 mandamentos e compreendia os 613 preceitos da lei. Ou seja, ele compreendia todo o processo, todo o entendimento, tá bom? Que norteava a fé daquele grupo religioso, daquele povo que adorava e cultuava ao Senhor, beleza? Só que também eles tinham contato com as tradições, né? Que é a interpretação oral, que é a Torá oral, a lei e a tradição dos anciãos. O que era a tradição dos anciões? Era um Talmud. O Talmud, pessoal, era um registro de discussões rabínicas acerca da lei. Suponhamos aqui que eu levantasse uma questão sobre a interpretação de Deuteronômio 10, 12, um termo aleatório aqui, tá bom? E aí cada aluno ia dar a sua visão. Olha, eu interpretei isso, olha, eu interpretei aquilo, olha, eu interpretei aquilo outro, eu vejo dessa forma. E todas as interpretações do texto eram registradas, tá? Como a tradição dos anciãos. Então ali ia ter a forma como cada aluno entendeu o texto que foi levantado para debate. Esse livro, tá? Que registrava ali os pensamentos, era conhecido como Talmud. O Talmud era um composto, né, de 2 tipos de nome, Gemara, tá? Gemara e Mishnah. A Gemara era análise ou comentário, tá bom? A Mishnah era o texto. Então como é que formulava o Talmud? Só para ficar claro para vocês aqui. Talmud é o nome do livro, só que esse Talmud dividia-se em 2 termos. A Gemara, tá bom? Que era a análise do texto, e a Mishnah era o texto. O que é a Mishnah? A Mishnah é o texto de Deuteronômio 10, 12, um exemplo que eu dei aqui. A Gemara é o comentário dos alunos acerca de Deuteronômio 10, 12. Então, um judeu de 10 a 15 anos de idade, ele se debruçava sobre o que os outros tinham interpretado dos textos sagrados nos tempos passados. Então, era a ocupação deles dos 10 aos 15 anos de idade, compreender o que os mais antigos pensavam acerca
dos princípios religiosos que norteavam a fé do seu povo. Aos 13 anos de idade, ou a partir de, o menino passava a frequentar a sinagoga, só que com outro princípio, tá? Ele continuava estudando, só que agora ele tinha a necessidade de aplicar o que ele havia estudado. Agora ele ia pregar a palavra. Entendeu? Então, a partir dos 13 anos de idade, um jovem judeu já tinha condições de pregar dentro da sinagoga com a presença dos anciãos, com a presença dos fariseus, com a presença dos escribas, com a presença de pessoas que eram muito mais experientes na fé do que elas. Com 13 anos de idade, ele pregava dentro da sinagoga. Como é que eram essas pregações? A pregação dentro da sinagoga funcionava dentro do seguinte contexto. Alguém era escolhido para fazer a leitura do texto sagrado, tá bom? Então alguém se levantava, lia o texto sagrado. Esse que lia o texto sagrado, ele não pregava. O papel dele era só fazer a leitura. Então ele leu o texto sagrado. Texto sagrado, Deuteronômio 10:12. Uma outra pessoa era convidada para subir à plataforma, ou ao altar, ou ao púlpito, como queira, para poder explicar o texto que outra pessoa escolheu. Então eu não subia para pregar de acordo com o texto que eu estudei, ou de acordo com o sermão que eu montei. Eu subia para pregar a palavra que uma outra pessoa tinha lido, só demonstrando ainda mais a capacidade intelectual de um jovem judeu dentro da sinagoga. Tá bom, pessoal? Então essa é a segunda parte, tá bom, da educação religiosa de acordo com os princípios judaicos, até a parte 3. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.